A paz do Senhor Jesus, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Meus amados irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos dando prosseguimento a um comentário bíblico falando sobre a igreja. A igreja não teme as perseguições. Uma igreja que não teme as perseguições. Vamos orar? Deus meu, Senhor meu, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Obrigado, sim, por essa rica oportunidade. Pai querido, abençoa cada irmão em Cristo que se inscreveu nesse canal. Continua abençoando os Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus amados irmãos, tenho estado um pouco ausente aqui com relação a novos estudos bíblicos devido aos muitos chamados compromissos, né, principalmente na área de trabalho. Temos muitas atividades aqui na região de Betim, Minas Gerais, mas nós estamos aqui sempre com novidades no nosso canal, né? Você vai encontrar aqui estudos bíblicos, cultos na igreja local, cultos em outras igrejas. Agora a gente tem parceria com as lideranças. Vocês vão encontrar aqui no grupo cultos evangelísticos nas praças públicas. Inclusive o nosso irmão missionário Edilson Neves está ali no estado de São Paulo, realizando uma grande obra para o Senhor nosso Deus. E aqui no canal você vai encontrar muitos vídeos, né, do missionário Edilson Neves, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós somos porta-vozes de Cristo, e o missionário Edilson tem sido uma voz profética ali no estado de São Paulo, realizando a obra missionária. Eu quero até aproveitar a oportunidade e mandar um abração para o missionário Edilson Neves, e também agradecer a ele, irmãos, que dias atrás ele fez uma doação de folhetos para a obra missionária. O missionário Edilson Neves, ele doou mais de 50 mil folhetos evangélicos para a obra missionária. Vou repetir, o missionário Edilson Neves doou mais de 50 mil folhetos evangélicos para a obra missionária. E nessa parceria nós distribuímos folhetos evangélicos para várias cidades do Brasil, né? Não foram apenas para Minas Gerais, mas nós tivemos condição de enviar ali para a Bahia, para algumas cidades da Bahia, enviamos para algumas cidades do interior de Minas, enviamos também para o estado do Piauí, distribuímos aqui para algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O missionário Edilson Neves também enviou várias bíblias para o estado do Piauí, ali para a obra missionária. E eu quero agradecer a Deus pela vida do missionário Edilson Neves. É isso aí, meus irmãos. É um exemplo para nós, né? Vamos continuar realizando a obra do Senhor nosso Deus. Pois bem, amados irmãos, eu quero dar prosseguimento. Eu gravei uma aula aqui no nosso canal falando sobre uma igreja que não teme a perseguição. Porém, naquela ocasião, por motivo de força maior, ou motivo de justa causa, né, não foi possível dar prosseguimento àquela aula. Aí nós paramos, eu vou dar prosseguimento da onde nós paramos. Ou seja, nós estudamos sobre submissa ao tema, uma igreja que não teme a perseguição. Falamos sobre o texto áureo, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa palavra está em Atos, capítulo 5, versículo 29.
O texto bíblico que nós usamos para comentar o estudo bíblico está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e também Atos 12, versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui o texto bíblico. E chegando, anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então fui o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo-o apresentaram, e os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse esse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então esse é o texto bíblico que nós vamos usar como base, né? Então nós já comentamos aqui o ponto falando sobre a igreja perseguida, e vamos dar prosseguimento aqui sobre a esfera da perseguição. Nesse caso, a gente vai dar prosseguimento a partir do primeiro ponto, porém, usando o segundo subponto para dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Esfera da perseguição. Perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Irmãos, perseguição. Em primeiro lugar, nós somos sabedores que a igreja do Senhor Jesus sempre passou por perseguições. Aconteceu perseguições sobre Jesus Cristo, aconteceu perseguição sobre a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, aconteceu perseguição fora dos termos bíblicos, né? A palavra do Senhor nos mostra. Então, meus amados irmãos, eu costumo dizer que a igreja sempre passou por perseguições. Quando a gente estuda sobre a história da igreja, quantos irmãos em Cristo que morreram. Existe um estudo bíblico que mostra que a igreja enfrentou, né, 10 terríveis perseguições contra os imperadores, né, os imperadores tentando acabar com o cristianismo, mataram muitos crentes. E sempre o diabo tentou acabar com o povo de Deus, mas a igreja está de pé. Agora, falando sobre a época da igreja primitiva, esferas da perseguição. O povo de Deus, ali em Atos dos Apóstolos, estava enfrentando perseguição contra os judeus,
Os judeus tentando, porque os judeus não reconheciam Jesus como Messias, achavam que Jesus era um impostor e tentaram acabar, mataram Jesus e tentaram também acabar com os apóstolos, acabar com a igreja primitiva. E no decorrer do estudo bíblico a gente vai estar comentando um pouco mais sobre as perseguições que a igreja primitiva enfrentou ali nos tempos bíblicos. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Você lembra dessa palavra que inclusive nós lemos? Está aqui, ó, Lucas 5. Prenderam Pedro e João. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhava mais e mais admiração popular. Oh, glórias! Quanto mais você faz a obra de Deus, quanto mais Deus usa você, mais as pessoas vão despertando nelas o desejo de conhecer Jesus. Muitos já haviam aceitado a fé. Inclusive, diz a Bíblia Sagrada em Atos que até mesmo alguns sacerdotes passaram a obedecer a palavra do Senhor, abrir o coração e reconheceram que Jesus era de fato o Messias. Vamos ver se tem essa palavra aqui. Vamos ver aqui a palavra aqui em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E Anás, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. V2, 47. Tem muitas referências aqui, irmãos. 2. E perseverava unanimemente todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aumentava-se cada vez mais o número de salvos. Vamos para a outra referência bíblica, Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quando Pedro e João estavam ali pregando a palavra de Deus, quase 5.000 almas se converteram. E parece que na primeira pregação do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 almas se converteram. Vamos observar aqui o que está em Atos capítulo 5. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, quais todos eram curados. Oh glória a Deus! Então, irmãos, os judeus, os chamados sacerdotes, eles viam aquelas cenas e o que acontece? Em vez de eles se alegrarem, eles ficavam enfurecidos porque os líderes religiosos judeus estavam preocupados, porque se o cristianismo crescesse, eles poderiam perder o respeito, a admiração, a atenção por parte das pessoas. E agora a gente vê aí que Deus estava operando maravilhas por parte da igreja, mas ao mesmo tempo a igreja estava sendo perseguida, mataram o diácono Estevão a pedradas, mataram Tiago, irmão do apóstolo João, está em Atos capítulo 12, versículo 1, o rei Herodes mandou matar Tiago. Pedro e João foram lançados na prisão, a fim de que eles parassem de falar do nome de Jesus.
E outras passagens em Atos dos Apóstolos mais adiante, né, como por exemplo, depois que Paulo se converteu, diz a Bíblia que uma vez Paulo e Barnabé apanharam muito, bateram muito neles, né? Quase que mataram eles, mas eles não deixaram de falar o nome de Jesus. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas que foram lançados no cárcere, ali na cidade de Filipe. Então, era o diabo tentando parar a marcha da igreja. E a igreja estava sofrendo ali perseguição na chamada esfera religiosa. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Lembrando que a gente, quando a gente fala de fariseus, a gente lembra, fulano é fariseu. Fariseu diz respeito a uma pessoa, muitas das vezes, que não vive aquilo que prega, sabe? Mas quando a gente vai estudar sobre quem eram os fariseus, a gente entende que os fariseus, entre todos os grupos religiosos da época de Jesus, os fariseus eram tidos como aqueles que mais conheciam sobre a palavra de Deus na esfera política. Me parece que Nicodemos também fazia parte do grupo dos fariseus. Na esfera política, em Atos 12:1, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é da natureza mais política, na esfera pública. Vamos ler essa palavra? Está aqui em Atos capítulo 12, a qual o evangelista, a qual o comentarista da lição, ele usa como base para dizer que a igreja estava sofrendo perseguição na área da política. Por esse mesmo tempo, Tá aqui, 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentar depois da Páscoa. Então a gente vê aqui que o rei Herodes, agora eu não lembro aqui o nome desse Herodes, né? Porque Herodes na Bíblia não é um título e não se refere apenas a uma pessoa que a Bíblia fala sobre vários Herodes, né? Tem um Herodes que mandou matar todas as criancinhas na época que Jesus nasceu e não sabia quem era, onde Jesus havia nascido, mas soube que tinha nascido um que iria se tornar rei, como estava escrito na profecia. Ele então decide matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. Aí depois a Bíblia fala sobre um outro Herodes, que no caso aí era Herodes filho, né? A época ali do apóstolo, do profeta João Batista, época de Jesus. Aí vem um outro Herodes também, né? Que é esse Herodes aqui de Atos 12. E tem um outro Herodes também que participou do julgamento de Paulo. Aí a gente já teria que entrar em outro estudo. Mas o certo é, irmãos, que a igreja começou a sofrer perseguição na esfera política. Por quê? É um dos motivos. Os romanos, eles não interferiam muito na esfera religiosa ali dos judeus, portanto que não tivesse tumulto. Mas acontece que essa perseguição religiosa dos judeus contra a igreja começou a aumentar e começou a ter muito tumulto ali no território romano, muitos transtornos, né? O povo alvoroçado querendo uma solução para aqueles tumultos, e isso aí que é um dos motivos. E Roma muitas das vezes acabava interferindo para acabar com esse tumulto, né?
uma certa vez o imperador, me parece que foi o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus ali de Roma, e talvez ou do território romano, talvez, me parece que foi nessa época aí que Paulo acabou conhecendo Áquila e Priscila. E alguns acreditam que essa expulsão por parte do imperador Cláudio pode ter sido devido a algum tumulto que estava acontecendo ali, envolvendo a igreja e os judeus. Mas tinha outros motivos também, tá bom, meus amados irmãos? Vamos prosseguir aqui. A igreja... Cadê? Vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e na natureza mais política. Na esfera pública, ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Tiago foi morto de forma cruel, né, irmãos? Está lá registrado em Atos 12. Sabemos que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se punham à igreja. Ou seja, a intenção de Herodes em mandar matar Tiago e prender Pedro era ganhar popularidade cada vez mais com a massa, com a maioria dos judeus e principalmente com os representantes da religião do judaísmo, nesse caso sacerdotes, um sacerdote, os saduceus, um grupo lá de fariseus. A igreja enfrentará oposição, mas a igreja estava lá de pé. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava lá orando por ele. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas das vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Então a igreja sempre enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará perseguição, seja na esfera religiosa, seja na área social, seja na área política. Em alguma área da vida do crente, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Vamos supor que surja algum projeto proibindo a pregação do evangelho aqui no Brasil nas praças públicas, porque incomoda demais e tal. São meios que o diabo usa para perseguir a igreja e acaba usando a política. Meios também de parar a igreja. Às vezes o diabo procura colocar heresias, ensinamentos errados dentro da igreja. Devemos tomar bastante cuidado. Olha só, a igreja sempre enfrentará oposição. Meu irmão, minha irmã, se você enfrentar alguma luta no seu trabalho porque você é crente, se você enfrentar alguma luta em casa porque você é crente, eu quero te dizer que Jesus, ele advertiu os seus apóstolos, dizendo que muitos iriam comparecer perante os tribunais por causa do nome dele. A partir de agora, os piores inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Era Jesus dizendo que muitas das vezes os familiares não iriam compreender a fé daquele crente. Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, que tem vários cristianismos. Irmãos, mas o cristianismo nem um só? Em parte mas existem vários tipos de roupagens do cristianismo, ou seja, vou dar um exemplo aqui, existem vários nomes, existem várias igrejas com o título igrejas evangélicas, mas muitas das vezes é apenas uma reunião, é apenas uma comunidade, é apenas um grupo religioso que não tem como foco principal se concentrar tanto nas profecias de Jesus e acabam trazendo uma interpretação diferente. Mas não foi assim que Jesus disse. Jesus
Jesus não era tão radical, os homens é que interpretam errado as doutrinas bíblicas, porque Jesus é amor, Jesus não vai querer mandar ninguém para o inferno, Jesus Cristo, no final de todas as coisas, teu diabo será salvo. Você não precisa se preocupar em renunciar a tanta coisa não, você tem que viver a sua vida, ou seja, grupos que têm nomes de igrejas cristãs, mas que não interpretam a Bíblia como ela é. Então é por isso que, e muitas das vezes, irmãos, esses grupos religiosos não sofrem nenhum tipo de perseguição, porque não está centrado no verdadeiro cristianismo bíblico. Mas a igreja cristã, o crente que foca no cristianismo bíblico, aquele cristianismo que diz que você é um pecador miserável, que você é um pobre e nu, que você precisa se revestir das vestes espirituais, da presença de Deus. Aquele evangelho, o evangelho que mostra que você, o evangelho verdadeiro, o ensinamento verdadeiro é aquele que mostra que você precisa se arrepender, nascer de novo, crucificar o velho homem, morrer para o mundo, você precisa ser diferente. Esse evangelho, querendo ou não, se você entrar por esse caminho, por esse evangelho, querendo ou não, você vai ser diferente, o diabo não vai gostar, o diabo vai lutar contra você, então você vai sofrer algum tipo de perseguição. Então, por sua natureza, acolhe a todos, mas o Evangelho acolhe a todos. Guarda aí, o Evangelho acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-los. Os princípios são esses aí: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que praticava o homossexualismo não pratica mais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então tem várias doutrinas bíblicas para quem quer fazer parte do verdadeiro cristianismo bíblico. E o que acontece? Aí, quando a pessoa entra por esse caminho, o caminho da apóstola é estreita, ele sofre sim algum tipo de perseguição. E o comentarista diz que de tempo em tempo as perseguições elas vêm com uma outra roupagem. Vamos lá. Aí, enquanto eu falo com você aqui, né, vários países, vários crentes em várias partes do mundo estão sofrendo algum tipo de perseguição. Como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a liberdade de cultuar a Deus, de carregar uma Bíblia, de pregar o Evangelho nas praças, mas tem países, irmãos, que nem templos cristãos pode ter, não pode carregar a Bíblia. Já ouvi relatos que tem países onde o crente não pode tentar converter, vamos supor, alguém que faça parte da religião do islamismo. E eu posso estar enganado, mas parece que existem projetos por aí, em Brasília, por exemplo, sabe? Onde os instrumentos do diabo estão querendo que se torne lei a proibição de um cristão querer converter um espírita, um macumbeiro, um feiticeiro e assim por diante. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E a intenção do diabo é isso aí, é parar a igreja, é calar a igreja, é proibir a igreja de pregar o evangelho. 2, a igreja protegida, o anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Oh, glória! Aleluia! Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12, versículo 7. Vamos ver aqui. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava vendo.
Então, meus amados irmãos, esse texto mostra que Pedro estava preso e os irmãos estavam na casa do evangelista João Marcos orando. Era um ciclo de oração que estava acontecendo ali. Os irmãos estavam orando para Deus dar o livramento ao apóstolo Pedro, né? Se eu falei João, me perdoa. O apóstolo Pedro. Continuando aqui, cadê? Então, o comentarista está falando sobre o ministério dos anjos, os anjos sendo usados por Deus, com Filipe, sua missão evangelística. Vamos ver o que esse anjo falou para o evangelista Filipe. Está em Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Em missão na casa do centurião romano Cornélio, 10:3. Vamos lá. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Lembra desse texto bíblico aqui? Que Deus fala com Cornélio? Cadê aqui? Deus fala com Cornélio, um gentil, e Deus então marca um encontro ali entre Pedro e Cornélio. Glória a Deus. Tem muitos textos bíblicos aqui, meus queridos irmãos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente possa ter condição de estar lendo. E com o apóstolo Paulo em Alto Mar, 27, capítulo 27, versículo 23 a 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos, eles não são para serem adorados. Os anjos não podem ser adorados. Não são dignos de adoração. Eles foram criados para servir a Deus e eles foram enviados para servir a igreja. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a igreja orou e Deus enviou anjos para dar livramento ali e transmitir mensagem para os apóstolos. Em meio às perseguições, em meus momentos difíceis, a intercessão da igreja, Atos 12:5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Aleluia! Então a gente vê aqui a importância, né, irmãos? Vou ler aqui para os irmãos aqui. Atos 12:13 diz assim. Atos diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não fosse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto da igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Então, meus irmãos, a gente não sabe por que Deus não quis dar libertação para o apóstolo Tiago. Porém, o Senhor escutou a oração da igreja e deu livramento ao apóstolo Pedro. E a igreja estava sofrendo terríveis perseguições naquele dia. Então, meus amados irmãos, a igreja precisa estar unida em oração, orando para Deus santificar o seu povo na terra, orando para Deus salvar e orando para Deus dar livramento ao seu povo, orando em favor dos missionários que estão realizando a obra do Senhor, orando em favor daqueles irmãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição por causa da sua fé. A igreja não tem, a igreja mesmo sabendo das perseguições, mas a igreja não se cala.
A igreja, mesmo sofrendo, gemendo, chorando, sofrendo algum tipo de perseguição, mas Deus anima a igreja está de pé, marchando para a glória do Senhor. O valor da oração, essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo, cadê aqui? Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou. Então, tem vários textos bíblicos que mostram sobre o valor da oração. Vamos prosseguir aqui com o terceiro e último ponto. A igreja destemida, testemunho com poder. Aleluia. O Senhor Jesus lhe disse, antes de ser assunto ao céu, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essa igreja foi revestida de poder. Essa igreja se tornou uma igreja corajosa, que não temia as perseguições. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por alguns escritores como Atos do Espírito Santo. Convictos da fé, ou seja, vamos ver o que está falando aqui esse texto bíblico, 5:5. Cadê? Acabou que o comentarista não colocou aqui, mas eu vou ler para os irmãos aqui, que diz esse texto bíblico, né? Cadê? Embaixo. 5:29. Não, porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou fazer até que isso não marcar aqui, né? Mais importa obedecer aos homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio. Então, irmãos, os apóstolos eles saíram das prisões e continuaram pregando a palavra do Senhor. Vou ler para os irmãos aqui. E levantando-se, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse, ide, apresentai-vos no templo, e dizia ao povo todas as palavras dessa vida. Então, e ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então, amados irmãos, eles foram libertos, continuaram pregando a palavra de Deus. A liderança religiosa de Israel tentou impedir eles, e eles então responderam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui, irmãos, eu analiso. Você tem obedecido mais ao Senhor ou aos homens? Se os homens quiserem te parar, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se os homens quiserem proibir você de pregar o Evangelho, não pare de pregar. Se não for possível você pregar em praça pública, usando um microfone, entregando folhetos bíblicos, pregue através do seu testemunho. Mostre que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o texto diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Convictos de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Então, irmãos, isso é um exemplo para nós. O cristão não pode negociar a sua fé. Não se cale, mesmo que você sofra perseguição.
Você não é o primeiro, você não é o único, você não será o último a sofrer perseguição por causa da sua fé em Cristo. Jesus falou que bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Está no Sermão da Montanha. Conclusão. Vimos como igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo público, essa é a regra. Essa é a regra. Não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Aleluia! Glória a Deus! Quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai querido. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor, em que estudamos a Tua Palavra. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda a estar de pé diante das perseguições. Pai, eu apresento a vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Guarda essa palavra no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, meus queridos. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Quero agradecer a você que tem cooperado conosco. Quero mandar um abração, recebe meu abraço em Cristo, abração especial aos novos inscritos do nosso canal. Louvo a Deus pela sua vida, agradeço a você por ter sido sensível à voz do Senhor, através dos estudos bíblicos aqui. Agradeço por estar conosco nesse objetivo de pregar a palavra do Senhor. Continue conosco aí. Seja abençoado em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Dê o seu joinha, comente, fale de qual cidade você está nos assistindo, fale de qual igreja comente aí qual igreja você frequenta e compartilhe essa palavra com seus amigos, vizinhos, nos grupos. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará.